esse tema de hoje, que é sobre as lealdades familiares. É um tema que traz muito questionamento e que a gente identifica com facilidade nas nossas histórias familiares, né? E como que a gente pode perceber isso, o que a gente pode fazer para, de repente, sair dessa lealdade, se for o caso, né? Para quem não me conhece, eu sou Mônica Justino, sou psicóloga, trabalho há mais de 30 anos com atendimento clínico e faz desde 2008 que eu trouxe a psicogenealogia para o Brasil. Tá? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a psicogenealogia, pode ir colocando questionamento aqui, pode mandar mensagem. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema que gera realmente uma grande curiosidade, né? Então, a lealdade familiar, ela praticamente está presente na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Esse foi um conceito que foi desenvolvido por um psiquiatra húngaro que se chama Ivan Borzomeni Nagy, um nome bem complicado da gente falar, mas que ele traz isso num livro que ele escreveu em 1973, né? E ali ele tenta trazer justamente esse conceito de uma forma para que as pessoas possam entender como que isso acontece na família, né? Nas histórias familiares. O que seria essa lealdade? A lealdade, ela é justamente um fato de repetições que acontecem aí nesse sistema familiar. Então, como é que a gente identifica, né, que existe uma lealdade? A gente pode falar que são lealdades positivas e lealdades, algumas vezes a gente vai falar de lealdade negativa, só que essas lealdades, elas acontecem muitas vezes de forma inconsciente. A gente não, às vezes a gente está repetindo, está fazendo e não consegue nem perceber por que a gente está agindo dessa maneira, né? Então eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para a gente poder entender o que é essa lealdade, tá? E por que a gente entra nesse caminho, né? A ideia é a gente entender como que isso se manifesta e até que ponto a gente tem escolha de fazer esse caminho ou não. Então, numa situação, vamos pensar aqui, uma pessoa que quando ela nasce numa família, ela já tem ali uma série de expectativas, de espera dessa família para que essa pessoa cumpra determinados papéis dentro desse sistema familiar, dentro dessa família. Então, alguns vêm, às vezes, ali como primeiro filho, com a expectativa de que ele vá dar continuidade aos negócios da família, que ele possa levar o nome dessa família adiante. Então, é mais ou menos nesse sentido, ele já tem ali uma expectativa, um mandato que a gente poderia dizer inconsciente, né? E a partir do momento que ele segue essa trajetória que foi esperada para ele, ele está, digamos, cumprindo essa expectativa que a família colocou, né? Mas será que ele está cumprindo de forma que ele realmente deseja ou ele está cumprindo de forma inconsciente, né? E é para isso que a gente vai olhar a psicogenealogia, para isso que a gente vai fazer esse estudo. A pessoa, ela entra nessa história, né? Então vamos supor, ele vai seguir a trajetória dessa família, que seja lá dar continuidade aos negócios da família, a família tem uma empresa, tem um negócio e ele vai continuar esse negócio. Vamos supor que desde pequenininho ele já esteja inserido nesse ambiente familiar, de empresa, do negócio, já sabe muito bem o que é esse negócio, né? E vamos pensar aí, ele está envolvido, que a sua família faz lá uma plantação de uva, desenvolve vinho, enfim, né? E está envolvido nesse negócio. E a partir do momento que ele dá continuidade e que ele se envolve, que ele gosta, ele está seguindo um caminho que a gente diria aí uma lealdade de forma positiva, porque se ele se identifica, ele gosta, ele se envolve com aquilo e ele quer ir adiante naquela situação. Então ele segue não só o que a família espera dele, mas como ele segue também uma situação que ele quer para ele. Tá? Então a gente está falando aí de uma lealdade positiva nesse sentido, né? Agora vamos supor que essa pessoa tenha vindo, né, para a família com essa expectativa, mas ele não tem interesse nenhum em dar continuidade a esse negócio. Ele não gosta de nada daquilo, ele não se vê dirigindo uma empresa, ele não se vê naquele papel de ter que comandar outras pessoas, aquilo para ele é muito difícil. Mas ao mesmo tempo ele se sente na obrigação de dar continuidade àquilo que a família programou para ele. Então essa atividade ela pode ser muito desgastante, ela pode ser muito difícil, ele não se encontra nesse lugar, ele passa por uma situação muitas vezes de desconforto,
às vezes tem, em termos corporais, em termos físicos, ele pode sentir um peso muito maior. Às vezes, toda vez que ele chega nesse determinado ambiente, ele pode ter uma dor de cabeça muito grande, ou ele pode se sentir mal. Enfim, várias situações podem acontecer como uma forma de mostrar para ele, né, que ele não está bem naquela situação, que ele não está fazendo aquilo que ele gostaria de fazer. E isso é o que a gente mais encontra em várias situações familiares, né? Então a pessoa se sente obrigada a desenvolver uma atividade que muitas vezes ela não gosta, mas por não decepcionar, né, a família, ela se coloca naquele papel, tá? Só que ela está fazendo algo contra ela mesma e muitas vezes ela não se dá conta que aquilo ali é que está fazendo ela adoecer, tá? Então ela continua levando essa situação até chegar um momento de não dar mais conta, né? E aí, é claro, precisa de um trabalho, de um investimento pessoal para que a pessoa possa se dar conta desse estado e do que ela está carregando que ela não gostaria de carregar. E aí a gente está falando nesse caso de uma lealdade. E por que que a pessoa entra nesse papel? Né? Por que que a gente acaba fazendo aquilo que muitas vezes a gente não tem vontade de fazer? Porque senão a gente vai se sentir fora dessa família, a gente vai se sentir não cumprindo aquilo que foi programado, que foi esperado pela família. Então essa lealdade, nem sempre ela é uma lealdade positiva que leva a gente para uma situação de tranquilidade, por uma situação de estabilidade, mas ela acaba levando a gente para uma situação de dificuldade, de bloqueio e muitas vezes um impasse na vida, tá? Vou trazer um outro exemplo aqui para a gente entender mais ou menos também essas questões das lealdades, né? E como que isso se repete, né? Então vamos pensar, né, que numa família, num determinado período, uma pessoa especificamente tem um desconforto, ela não se sente bem, e o que isso pode estar relacionado com a história dos seus familiares, porque a gente está falando de uma lealdade inconsciente também. Então vamos supor que lá na quarta geração, um familiar teve uma situação de acidente, um acidente que provocou a morte dessa pessoa, mas que não foi comentado depois para os seus descendentes. Então, nas gerações seguintes, naquele mesmo período, essa pessoa que está, às vezes, vinculada a esse familiar, ela acaba sentindo um desconforto. E aí, naquele momento, é o momento em que ela fica mais abatida, é um momento em que ela não consegue realizar suas coisas. Se ela vai fazer uma prova, às vezes ela não consegue fazer bem essa prova. É um dia específico, muitas vezes ela não está bem. Ela pode também repetir uma situação de acidente, não tão grave quanto o anterior, mas pode ter uma forma de repetição. E na outra geração, o que pode acontecer? Essa data ser marcada também por uma situação de ruptura, por uma situação de saída dessa família. No caso de uma mulher, ela pode, naquela mesma data, perder um bebê, por exemplo, né? Então, são situações que vão relembrar aquele evento que aconteceu anteriormente. E aí a gente está falando de um ciclo repetitivo, que é uma lealdade inconsciente desses familiares com aquele familiar especificamente, para relembrar aquele evento, né? Então a gente está falando aí de uma situação de repetição. E essa repetição vai trazer para a gente a informação desse inconsciente familiar. Aí a gente se pergunta, por quê, né, que a gente repete essa mesma situação? Né? Por que então uma pessoa, às vezes da família, vai estar sempre repetindo essa mesma situação? Porque é uma forma dela se sentir fazendo parte desta família, é uma forma dela se ver integrante a esse grupo familiar. Então, por mais que a gente não queira repetir, a gente é levado a essas situações como uma forma de continuar esse caminho, de continuar essa trajetória e de relembrar esse familiar que muitas vezes não foi falado, foi esquecido. Então são as repetições inconscientes que vêm, e isso é uma forma de lealdade.